Muito bem, a gravação foi iniciada. Hoje é dia 13 de setembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Um bom dia a todos. Estão presentes aqui na composição de hoje o Dr. Rodrigo Lázaro, que está em substituição ao vice-presidente da Câmara, Dr. Douglas Kuchoyama. Também presentes a doutora Maria Alice Formigoni e Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos 2 processos na pauta de hoje. Não há inscritos para sustentação oral. Desse modo, então, podemos iniciar pela sequência da pauta. O primeiro processo da pauta é DJX, Comércio, Importação e Exportação de Automoto Peças Eireli. Aliás, desculpe, essa daqui é o segundo. Desculpe, o primeiro da pauta é o Eco Distribuidor e Logística LTDA. O AIN é o 144-145-332. A relatora é Maria Alice Formigoni. Doutora Maria Alice, eu já registrei a ausência da sustentação oral. O processo já está habilitado para registro. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Pois não. Obrigada, doutor Orivaldo. Bom dia a todos. Eu vou passar a leitura do voto. É um caso bem, assim, simples. Trata-se de recurso ordinário interposto pela autuada contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o AIN 4.145.3.321 com acusação de crédito indevido do ICMS no período de janeiro a setembro de 2020, devido ao lançamento no campo 057 outros créditos das GIAs de valores sob a rubrica precatório, sem, no entanto, apresentar justificativa ou fundamentação legal para tanto, mesmo após notificado. Preliminarmente, a recorrente alegou nulidade da decisão recorrida por indeferimento da juntada de prova documental e da realização de diligências em afronta ao princípio da ampla defesa. Insurgiu-se contra a multa aplicada, destacando a legalidade da inclusão dos juros de mora na respectiva base de cálculo, e solicitou seu cancelamento ou redução em face dos princípios do não confisco, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto ao mérito, solicitou o cancelamento da autuação após discorrer longamente sobre o direito ao creditamento de produtos intermediários e ou destinados ao uso e consumo do estabelecimento e o princípio da não cumulatividade, reportando-se entendimentos doutrinários, jurisprudência e legislação sobre o tema. Observou também que, aspas, o crédito glosado na autuação advém da aquisição de bens que são passíveis de gerarem créditos de ICMS, exemplo das notas fiscais, dado a quantidade de documentos que deveriam ser acostados para demonstrar o pleno direito da recorrente, as quais, no entanto, ficam à disposição da fiscalização para devida conferência, fecha aspas, e que, abre aspas, dentre os materiais objeto dos créditos, muitos não podem ser classificados como de uso e consumo. Eis que são consumidos no processo produtivo da recorrente, têm a característica mais de materiais intermediários ou secundário. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. Então, no meu voto, no item 6, eu conheci do recurso interposto, exceto com relação às alegações sobre a atualização da base de cálculo e o montante da multa aplicada, me reportando ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 e também ao artigo 52 da Lei 13.457 de 2009 e a súmula 13 de 2018 do TIT. O pedido de redução da multa aplicada também não pode ser atendido. Conforme o artigo 527-A do RICMES, o órgão de julgamento somente pode relevar ou reduzir a penalidade
desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto, o que não se verificou no presente caso, pois o creditamento indevido de valores implicou a diminuição do montante do imposto a recolher. A preliminar de nulidade, referida no item 2 do relatório, não pode ser acolhida, exatamente pelas razões constantes do item 45 da decisão recorrida, que integram as razões do presente voto, que foi o seguinte: essa preliminar, ele fez a defesa, né, apresentou a defesa e não juntou nenhuma prova, e falou que iria juntar posteriormente, solicitou a realização de diligências, e a julgadora de primeira instância negou a possibilidade da juntada posterior de provas ou de diligências com um fulcro no artigo 19 da Lei 13.457, o artigo 37, parágrafo 1º da mesma lei. Então, ele invocou essa preliminar de nulidade, alegando que teria havido afronta ao princípio da ampla defesa, e eu entendo da mesma forma que a julgadora de primeira instância, que, na verdade, ele que não cumpriu com o ônus dele de trazer as provas no momento processual adequado. A recorrente foi devidamente notificada a esclarecer a origem dos créditos glosados, que haviam sido lançados no campo 57 outros créditos de suas dias, sob a rubrica precatórios, conforme os documentos anexados ao AINHA, folhas 14 e 22, e o relatório circunstanciado, a folha 7/8, ainda na fase de fiscalização, conforme as notificações de folhas 9, 10 e 12, porém quedou-se inerte. Quanto ao mérito, não foi trazida ao processo absolutamente nenhuma prova que justifique a legitimidade do lançamento dos créditos glosados, e tampouco foi esclarecida a razão dos créditos terem sido lançados nas dias sob a rubrica precatórios, de modo que não há como acolher as razões da recorrente, devendo prevalecer o que foi decidido em primeira instância. Então, conheço do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Muito bem, eu cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto proferido. O processo está em discussão. É curioso aqui, doutora Maria Alice, que ele faz alegações de materiais de uso e consumo, mas não tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Assim, segundo a representação fiscal, ele teve o intuito meramente protelatório. Acho que eu estou de acordo, porque assim ele faz essas alegações e, na verdade, ele nem afirma assim claramente que os créditos são decorrentes de material de uso e consumo, de material intermediário. A gente tem que inferir isso, né, do arrazoado dele, mas ele próprio não afirma nada assim categoricamente, também não trouxe nenhuma prova. Era a expressão que eu ia utilizar, protelatório, né? Porque é desconexo, né? A alegação é desconexa aí com o objeto do lançamento fiscal. E com Sim. relação também ao 527-A, jurisprudência pacificada, né? Que o crédito indevido implica em falta de pagamento, então já o requisito objetivo está aí não atendido, né? Então eu vou lhe acompanhar, doutora Maria Alice. Assim, com relação ao mérito, assim, na verdade, eu nem examinei as razões, porque eu acho que não tendo trazido prova, fica prejudicada, né, a análise das razões. Então, não, aqui é tudo uma questão de prova. Então, eu resolvi assim, ser bem concisa, bem objetiva. Ok. Bom dia a todos novamente. Apenas para parabenizar a doutora Maria Alice e informar que eu vou acompanhar também.
Também cumprimento a doutora Maria Alice, parabéns pelo voto e, no mais, eu vou acompanhar também o julgamento. Estamos de acordo, senhor presidente. Ok, Pedro. Obrigado. Maria Alice, então eu preciso que você faça o registro do voto para que eu possa encerrar os debates. Pronto, registrado. Muito bem, então, diante da manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, parcialmente conhecido, não provido, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, agora sim, o contribuinte é DJX, Comércio, Importação e Exportação, Auto e Moto Peças Eireli. O AIN é o 445-449. Também não há pedido de sustentação oral. Eu só peço um pouquinho de paciência dos senhores, só vou fazer o registro do voto. Muito bem, o voto já está registrado. Bom, então é o seguinte, os itens 1 e 3 do AIN dizem respeito à falta de pagamento de imposto e recebimento de mercadorias, respectivamente. O item 1, falta de pagamento, o item 3, recebimento de mercadorias. O lançamento foi feito através de lançamento fiscal, de acordo com o artigo 509 do RICS. O item 2 do AIN é falta de pagamento do imposto diante da ausência de prova de retorno das mercadorias. O item 4 é descumprimento da obrigação acessória, falta de escrituração no livro de registro de inventário. A decisão de primeira instância foi pelo improvimento do recurso da defesa do contribuinte. O contribuinte, diante da decisão proferida, interpôs recurso alegando decadência do período anterior a 9/12/2016, com aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Pleiteia a aplicação dos juros de acordo com a taxa Selic, requer que a multa seja limitada a 100% do tributo exigido, tendo em vista a sua confiscatoriedade. Diz que pleiteia também a aplicação da alíquota ponderada para saídas e vendas não escrituradas em substituição à alíquota uniforme de 18%. Alega que o levantamento fiscal
o fundamento 509 é ilegal na espécie e pede também de maneira subsidiária redução ou relevação da multa fiscal. Passo então ao voto. Em primeiro lugar, não conheço do recurso quanto à questão da confiscatoriedade da multa fiscal, artigo 28 da Lei 13.457. Pondero aqui também que as multas foram corretamente aplicadas, de acordo com a legislação, não tendo previsão legal a aplicação de multa com base em alíquotas médias, por manifesta ausência de previsão legal. Também não conheço da decadência, tendo em vista que o pedido envolve acusações dos itens 1 e 3 do AIN, ou seja, créditos tributários apurados por meio de levantamento fiscal, no fundamento do artigo 509 do RICMES. Diante disso, tem aplicação à súmula 15 do TIT. Desse modo, então, não houve o transcurso do prazo do decadencial, tendo em vista o artigo 173 do CPN. Quanto aos itens 2 e 3, mesmo que tivesse aplicado o artigo, mesmo que se aplique o artigo 150, parágrafo 4º, mesmo assim não há decadência, porque a notificação ao contribuinte foi em 9 de 12 de 2021, folhas 1743 e 1744. Então, e por fim, não conheço do pedido de redução da multa no fundamento 527-A, diante da ausência de requerimento expresso e fundamentado. O contribuinte apresenta argumentos sobre a confiscatoriedade das multas aplicadas e, sob esse fundamento, pede redução das multas ao limite de 100% do valor do tributo. Somente as folhas 1796, na parte lá do pedido, o recorrente pleiteia subsidiariamente a redução da multa com fundamento no artigo 527 de forma simplista e genericamente. Então, eu tenho aqui uma posição, né, já de acordo até com a jurisprudência do TIT, que o requerimento, além de ser expresso, ele tem que ser fundamentado, né? Não basta requerer simplesmente a redução com fundamento 527. Trago aqui jurisprudência nesse sentido, né? Inclusive da Câmara Superior, e em seguida, por cautela, eu digo que se vencido quanto ao conhecimento do pedido, quanto à questão do conhecimento do pedido, em relação aos itens 1, 2 e 3, as infrações implicam em falta de pagamento, então não há que se falar em aplicação do 527-A. E com relação ao item 4, que é multa isolada, né, a infração, embora seja por descumprimento da obrigação acessória, ou seja, não implica em falta de pagamento, o valor da multa é de pequena monta e o porte econômico do recorrente, entendo aqui, pelo capital social, que está lá, as folhas 9/12, os autos, é compatível com o objetivo aqui do didático da multa. Então, eu não conheço do pedido de redução e, se conhecido, eu rejeito. Mérito do recurso ordinário. Infere-se que o contribuinte não se insurge com relação ao mérito dos itens 2 e 4 do AIN. A irresignação se restringe apenas aos itens 1 e 3. O item 1 do AIN é de falta de pagamento de imposto decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco. O item 3 é de recebimento de mercadorias desacompanhado de documentação fiscal. Ambos os lançamentos fiscais foram apurados por meio de lançamento fiscal com fundamento do artigo 509 do RICMES. Infere-se que o contribuinte não impugne os critérios e os valores apurados, mas apenas o método, porque, segundo a DUS, houve sonegação de informações, não houve, aliás, sonegação de informações pelo contribuinte à fiscalização. As informações obtidas pelo fisco são confiáveis e suficientes e idôneas para a configuração das infrações, pois partiram dos livros fiscais EFD e das notas fiscais de emissão do próprio contribuinte, onde foram constatadas discrepâncias, concluindo-se, após o levantamento fiscal, que houve insuficiência de estoque para suportar as saídas das mercadorias, item 1 do AIN, e diferenças positivas, que denotam operações desacompanhadas de documentação fiscal, item 2, justificando plenamente o levantamento fiscal. Trago à colação importante trecho do relatório circunstanciado de folhas 13/15, que bem esclarece os motivos e as conclusões do levantamento fiscal, que aqui eu transcrevo. Nessas condições, entendo que a fiscalização se desincumbiu do ônus probatório, não havendo necessidade de outros elementos para apurar a infração apontada.
Em seguida, aqui, eu invoco, até para justificar a pertinência e a aplicação do 509 no presente caso, aqui, o artigo 18 da Lei 13.457, artigo 74 da Lei 63.74/89 e os próprios artigos 509 e 509-A do RICMES. De modo que, tendo em vista os dispositivos aqui mencionados, os elementos a serem considerados pela fiscalização no levantamento fiscal não está restrito ao exame de estoque inicial e final, mas pode ser, inclusive, por outros elementos, né? As circunstâncias na espécie autorizam que o fisco se utilize da prova indiciária para embasar as acusações fiscais, já que as operações confessadamente foram omitidas e sem embasamento em documentos fiscais. Digo isso porque ele não impugnou esses aspectos, né? O contribuinte poderia, tanto durante a ação fiscal, quanto por ocasião de sua defesa, dentro do contencioso administrativo tributário, fazer prova de suas alegações e impugnar valores, mas sequer juntou qualquer documento para contrapor o trabalho fiscal. Pelo contrário, fez alegações genéricas, vindo a confirmar as acusações fiscais, força do artigo 20 da Lei 13.457. E, em seguida, aqui eu faço algumas ponderações sobre a possibilidade de arbitramento pela fiscalização, artigo 148 do CTN. Trago também uma doutrina. E, uma vez constatado diferenças e apurados os valores por arbitramento, não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova para ilidir a presunção legal, mostra-se lícita a incidência da regra do artigo 509 do RICMES. No que tange à correta aplicação das alíquotas de imposto, como bem apontou a representação fiscal em suas contrarrazões às folhas 1806, deve incidir o percentual de 18%, abro aspas, sobre as operações apuradas no levantamento fiscal, vez que a mesma, o parágrafo 4º do artigo 509 do RICMES determina expressamente a aplicação da alíquota estabelecida no inciso 1 do artigo 52, também do RICMES. Com efeito, em relação aos itens 1 e 3, as infrações restaram comprovadas. Por tais razões, desprovejo o apelo do particular nessa parte, ficando mantidos os lançamentos fiscais dos itens 1 e 3. Com relação aos juros, como a Câmara tem adotado, né, eu estou acolhendo o recurso nessa parte, com fundamento na súmula 10 do TIT, na nova redação. Então, estou aqui limitando os juros aos índices da taxa Selic. Tem aqui toda uma fundamentação a respeito do tema, não vou aqui repetir aqui, já é conhecida aqui o meu voto nesse sentido. Então, diante do exposto, eu conheci em parte do recurso ordinário, na parte conhecida dou parcial provimento, apenas para afastar os juros acima dos índices da taxa Selic, conforme disposto na súmula 10 do TIT. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Estamos de acordo, senhor presidente. Muito bem analisada a questão. Na verdade, o recurso está bem raso, né? Ele praticamente não entra no mérito do levantamento fiscal, então não há nem o que se falar a respeito. Então, estamos de acordo. Parabenizo o doutor José Orivaldo pelo voto e, de fato, como o Pedro falou, o recurso discute mais questões subsidiárias aí, não entra no mérito da acusação propriamente, né? Então, nesse sentido, eu vou acompanhar também. Doutor Orivaldo, eu também não tenho nada a reparar no seu voto, só elogiar e vou acompanhá-lo na íntegra também. Obrigado. Também cumprimento pelo voto e o ônus era do contribuinte para contrapor o levantamento fiscal. E nesse caminho ele realmente não seguiu, né? E no mais, a questão da súmula 10 já é pacificada, eu vou acompanhar integralmente. Obrigado pelas intervenções. Eu vou, então, encerrar os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação.
Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para limitar os juros aos índices da taxa Selic, conforme o súmula 10 do TIT. Votação unanimidade. Julgamento encerrado. Diante do julgamento deste recurso, estou, então, encerrando esta sessão de julgamento. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial aqui o doutor Rodrigo Lázaro, que nos compartilhou aqui com a sua presença, e agradeço as suas intervenções e espero que esteja em breve conosco aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É um grande prazer participar da segunda Câmara. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação.